Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de começarmos, hoje quero compartilhar com vocês que temos agora um apoiador, um patrocinador, o Sistema OCB do Espírito Santo, que conecta histórias. Assim como nós queremos conhecer histórias. E nossa convidada de hoje sempre trabalhou com direito à saúde, desde a época de faculdade. Acredito que seja sua paixão verdadeira. Faz muita diferença, aliás, tem muita participação em comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. Também é uma convidada que veio de fora do Espírito Santo. Aproveitamos um espacinho na sua agenda e trouxemos para bater papo conosco doutora Juliana Rassi. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, Carla. É uma honra estar aqui hoje. Parabéns pelo programa, pelo Segredo de Justiça. Você sabe que aqui a gente só conta história, né? Adorei. Muito bom, muito bom. Só conta história e eu quero saber como é que é essa história de que você, lá no terceiro ano, você já começou a trabalhar com direito à saúde. Foi desde o terceiro ano, já estava no terceiro ano da faculdade, né? Sou de São José dos Campos, que é interior de São Paulo. Desculpem aí a minha voz, um pouquinho rouca. Não, tá ótimo. Sou do interior de São Paulo, São José dos Campos. E fui fazer direito, assim, tinha até dúvida se era direito mesmo que eu queria fazer, eu não tinha certeza. E aí eu trabalhava em outra área. Primeiro, eu já trabalhei até com o dentista. Meu primeiro trabalho foi como auxiliar de dentista. Auxiliar de dentista? Auxiliar de dentista. Então, eu tinha dúvida se eu queria odonto ou direito. Até veterinário eu cogitava. O interessante é que em comum é saúde, né? Pelo menos isso. Eu não tinha essa noção ainda. E aí entrei, acabei prestando para direito, iniciei direito e fiquei um pouco perdida, aquela coisa de a gente entra na faculdade muito nova, né? 17 anos, então você tem dúvida ainda se o que você quer, se é aquilo mesmo e tudo. E aí passei por outros tipos de trabalho, trabalhei na área de vendas e aí acabei participando de um processo seletivo para estágio e dentro de uma operadora de planos de saúde. E aí fui selecionada e caí de paraquedas na área de saúde. E aí eu brinco que eu me apaixonei por direito depois de me apaixonar por saúde. Olha só! Aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria. Direito na área de saúde. E aí fiquei por 10 anos, desde quando entrei como estagiária, em uma operadora lá da região, uma operadora grande. E um setor extremamente regulado, né? Extremamente regulado. Quando eu iniciei, foi bem no marco regulatório. Então foi 98 para 99, mais ou menos. Nossa, a lei dos planos de saúde. Tinha acabado de entrar em vigor a 9656. A ANS ainda estava em vias de funcionamento mesmo. A lei dela ainda estava, que criou ela, né? A 9961 ainda estava aí nos seus... Engatinhando, né? Exatamente. E aí eu era só uma estagiária perdida dentro da operadora que não tinha setor jurídico para resolver as demandas aí que chegavam. Então, chegava ressarcimento ao SUS, manda para Juliana. Nossa. Como é que faz? Não sei. Vamos aprender. Vamos aprender juntos. Tem que mandar os titulares, os beneficiários para a ANS. A gente só manda titular. Precisamos mandar os dependentes. Sim, tem que mandar. Tá, nunca mandamos. E agora? Eram demandas assim. Nossa! E tem alguma coisa assim que te marcou nessa época? Alguma história assim que você fala, não... Esse aqui eu nunca imaginei que eu ia passar? Olha, várias coisas. Então, assim, eu fui ficando. Aí eu comecei a precisar de ajuda. E aí eles foram ganhando uma certa confiança em mim e falaram assim, então tá bom, então contrate estagiários para você. E você já era uma estagiária. Eu falei assim, mas eu sou estagiária. Como é que uma estagiária vai ter estagiários? Você vai ser estagiária-chefe. Eu falei, mas gente, não existe. Mas vai ajudando a gente. E aí fui lá, colocando mais pessoas e tudo. Aí a gente ganhou, o primeiro setor jurídico era embaixo de uma escadaria. Então foi feito lá uma portinha, uma coisinha pequenininha. Era o setor jurídico ali da operadora. Nossa! E aí as pessoas foram criando confiança. E aí tudo que chegava de demanda, às vezes não era nem tanto regulatória, contratos, qualquer outra área, eles iam pedindo auxílio. E aí era engraçado que eu ficava em situações assim que queriam que eu assinasse um parecer. Eu falei, gente, eu não posso. É estagiária. Eu sou estagiária. Não, assina como estagiária. E aí foi. Foi indo.
Fiquei lá por 10 anos, né? Me formei, continuei lá. Aí já tinha um setor jurídico mesmo, né? Eu que você ajudou a montar o setor jurídico. Ajudei a montar. Que bacana. Foi bem bacana. Nossa, uma experiência incrível essa, dentro da... E eu corri atrás, porque assim, como não tinha ninguém comigo ali para auxiliar, eu acabava buscando auxílio fora. Então, pessoas mais experientes. Aí você vê que tem pessoas que te ajudam muito, mas tem pessoas que não vão te ajudar e você vai ter que se arriscar sozinho ali. Né? Se você cometer um erro, você tá bem complicada. E aí tem uma história engraçada de um processo de reestruturação. Né? A operadora passou por um processo grande de reestruturação, porque daí eles foram vendo aquela necessidade de profissionalizar a operadora. O pessoal falava que a ANS não vai pegar, a ANS não vai dar em nada, e a gente via que cada vez mais estava ficando mais robusto tudo ali, né? Claro. Começaram a ter multas, começaram a ter outros desdobramentos. E aí eles resolveram buscar uma ajuda profissional mais engajada, assim, para reestruturar a operadora. E aí foi também, o jurídico não escapou disso, vamos tentar profissionalizar o jurídico. Então, vinha cada referência de cada área para auxiliar nesse processo. E aí veio um escritório grande, um escritório famoso na época e tudo, que atuava só na área de saúde também. E aí foi lá. Que não era de lá. Não era de lá, era de fora. Era do Rio de Janeiro. Né? Então eles iam para lá e ficavam lá uma semana, analisavam os processos da operadora, o que a gente fazia no dia a dia, a qualidade do trabalho e tudo. E acharam bacana o trabalho do jurídico. Embora, assim, precisasse dar aquela refinada, precisava dar um ajuste, tudo, precisava definir uma figura de gestor, precisava ter uma estruturação, a gente foi criando um vínculo ali de confiança e tudo. E aí eles me convidaram para trabalhar com eles. Então, em vez deles ajudarem a operadora, eles tiraram o advogado da operadora. Não, nós estamos reestruturando aqui, né? A gente leva a advogada junto. Não, foi muito engraçado. Aí, e eu, por outro lado, eu só tinha experiência de dentro de operadora. Eu tinha um sonho de trabalhar num escritório grande, numa capital, né, mudar os ares um pouco. Então, era muito nova, solteira, sem filhos. Não tinha muito a perder. Claro. Tinha que ganhar experiência. De arriscar. Era o momento de arriscar. Aí eles brincavam. Eu falei assim, mas por que vocês querem que eu vá? Ah, porque a gente vê você como um ET. Eu falei, por que como um ET? Ah, porque você é uma pessoa do interior da sua idade que não quer simplesmente casar e ter filho. Você quer continuar crescendo profissionalmente. Então a gente gosta desse seu perfil. E por isso você era um ET. Eu era um ET. Porque a impressão que eles tinham do interior é isso, que a mulher é feita só para casar e procriar no interior. Sério? Olha só. Que coisa, né? E dá para conciliar tudo, né? Claro inclusive. que sim. Dá para conciliar tudo. Nossa. E aí vou eu. Aí você foi pro Rio. Fui pro Rio. Pedi demissão. Minha família ficou em estado de choque. Mas apoiaram, né? Falaram, não vai ter jeito, ela vai mesmo. E aí fui. E aí eu tinha uma tia, tenho uma tia ainda que mora no Rio, Niterói. Eu falei, primeiro, para me adaptar, eu fico um tempo na casa dela, depois eu vejo o que vai acontecendo. E aí eu cheguei no escritório. E aí o escritório tinha algumas peculiaridades. Né? Eu entrei, era um escritório pequeno, cheio de pessoas sem supervisão também. Né? Então, assim, eu falei, poxa, eu pensei que eu fosse aprender mais e tudo. Na verdade, a gente estava lá para entregar mesmo, atender demandas e tal. E aí, um dos primeiros dias que eu entrei, então tinha o escritório do filho, era o filho e o pai, com escritórios vizinhos. Esse escritório que eu fui é mais do filho. O pai ficava em frente, no mesmo prédio, ali na Rio Branco, no Rio Capital. Eu entrei no escritório para dar um oi pro pai e eu vi um barulho de ave, um monte de ave. Ave? Aves, piando. E eu achei aquilo assim, o que será isso, né? Dentro de um escritório e tudo. Aí eu abri a porta. E era uma gaiola cheia de pintinhos, lotada de pintinhos. E eu olhei aquilo assim, né? Primeiro dia de trabalho, escritório, pintinhos. Falei, nossa senhora, o que é isso, né? Aí eles, não, isso não é nada não. Aí o papai coleciona pintinhos. O advogado, o filho, me falou, fica tranquila, vamos em frente e tal. E tá, tudo bem, não falamos mais das aves. E era engraçado que ele sempre estava lendo livros sobre avicultura,
o filho, né? O pai sempre ia pro tribunal, no meio Era dos um hobby, processos, então. era um hobby. Eu falei, vai ver que é uma pessoa excêntrica, tá tudo bem, né? Cria pintinhos no escritório, tem uma sala vazia, tá Tem tudo gente certo. que gosta de cobras, né? Tem gente que gosta de cobras. E eu acabei não ficando muito lá, não deu muito certo. Eu acabei voltando para São José, voltei para operadora. Mas não deu certo por causa dos pintinhos? Você não gostou? Não, por outras razões. Eu vi que não era mesmo o que eu queria. Não era nada do que eu imaginava. Não pelos pintinhos. Voltei. E aí foi onde eu voltei numa condição bem melhor. Para operadora, você voltou? Eu voltei. Eu não tinha feito ainda a rescisão, efetivamente. Aí eu voltei, eles me deram uma posição melhor dentro da operadora. Eu expliquei que eu estava insatisfeita com algumas questões e tudo. E aí eu fiquei mais 5 anos lá, pelo menos. Aí você já entrou num cargo reestruturado. No cargo reestruturado. E aí, só para fechar a história, anos depois, eu nunca fiquei sabendo o que eram aqueles pintinhos. Anos depois, eu encontrei uma pessoa em comum, um consultor em comum daquela época do projeto e tudo, e aí ele comentou que, eu não sei se é verdade, mas que eles esperavam aqueles pintinhos crescerem e eles vendiam para locais que tinham rituais religiosos. E eram pintinhos que viravam galinhas negras. Eu fiquei em estado de choque. Nossa Senhora! É surreal, né, o desfecho desse. Eu nunca imaginei ver isso na minha vida. Mas alguém é fornecedor, né? Tem fornecedor e tem demanda, né? Tem demanda. Tem demanda. Então era assim, não era bem o hobby dele. Era um complemento ali de renda, provavelmente. Um complemento de renda. Ai, meu Deus. E Juliana, conta pra gente, assim, já teve algum embate com o juiz em algum caso? Você depois da operadora, você continuou com operadoras ou você também advoga para pacientes, para beneficiários? Como é que... Então, eu fiquei dentro dessa operadora durante quase 11 anos. E aí, no final, quando eu já estava mais para sair, eu já tinha montado o escritório. E aí eu já fazia algumas consultorias e fazia também muita defesa médica. Então a gente trabalha muito com... Porque como dentro lá a gente tinha muitos médicos cooperados, era uma cooperativa, a gente acabava podendo ter uma vivência de tudo, contencioso, regulatório, defesa médica, né? Ética profissional e tudo. E então quando eu saí de lá eu já estava com o escritório. E aí eu continuei assessorando algumas operadoras. Até hoje eu assessoro. Fui para São Paulo, fiquei 5 anos lá. Então eu era o jurídico de uma consultoria de operadoras de plano de saúde. Então eles terceirizavam a parte do regulatório pra gente. Então, o mais gostoso, né? O mais gostoso, uma delícia, né? E aí a gente também faz a parte de beneficiário de plano de saúde. A gente faz consumidor também um pouco no escritório. Né? Porque acaba relacionado. Tá relacionado. Né? Então a gente separa bem. Então tem clientes, né? Mais assim... pulverizados, mas tem algumas demandas pontuais ali que a gente trabalha. E aí você me perguntou sobre embate, tem uma história assim bem engraçada, né? Que era até do juizado especial. E eu era na época que eu estava ainda na operadora. Então tinha muita audiência lá, porque o pessoal entrava com pedido de liminar, pedido de procedimento e tudo, e às vezes ia via JEC. E ainda tem um juiz muito bravo, né? Lá na região. O pessoal tem bastante medo dele. E ele era até engraçado, porque ele brigava mesmo com o advogado em audiência. E aí eu fui fazer uma audiência com ele, e eu tava lá desesperada, tentando instruir testemunha, e ele brigando comigo, que eu não podia fazer aquilo na audiência, e eu ia no ouvido dela, falava, e ele falava, para, doutora, eu vou pedir para a senhora sair da sala. E aí eu fiquei quieta na minha, eu falei, bom, vai ficar complicado para mim, mas o desespero era grande. E aí eu acabei falando alguma situação lá, que eu não lembro o que era agora, e o advogado da parte contrária, então eu estava pela operadora, e eu estava o advogado do consumidor ali. Ele levantou e gritou, protesto, no meio da audiência. E aí eu não aguentei, a gente começou a rir. E esse juiz, que já tem uma fama e é muito bravo, ele olhou e falou assim, oi? Aí ele, protesto, excelência. Ela não pode fazer isso aqui. Aí ele falou assim, doutor, eu acho que o senhor está assistindo muita série americana. Todas elas. Me formei por série. Aqui no JEC não tem protesto.
E aí eu chorei de rir aquele dia. Ele brigou comigo porque eu ri, mas eu não aguentei. Essa foi uma audiência bem marcante. Não tem como não ser, né? Não tem. Ai, ai. E conta pra gente, casos assim, de pacientes que te marcaram. Casos Tem de algum pacientes. caso, assim? Tem, assim, pelo lado mais crítico, assim, de pacientes mesmo que passaram situações de desespero mesmo, de precisar de um procedimento, né? E ter liminar, às vezes, e não, a outra parte não cumprir. Isso acontece bastante, assim. Tem situações, assim, bem pesadas. Aí já seriam situações mais pesadas mesmo, que me marcaram. Agora, de situações engraçadas, assim, de paciente, às vezes cliente que não entende que ganhou o processo, né? Acha que perdeu. É mesmo? Às vezes ele acha que perdeu. E aí você tem que explicar, não, o senhor ganhou, né? Ou então uma parte saiu do polo passivo e aí ele tem que pagar a sucumbência relativa a quem saiu, mas o montante que ele ganhou tá ok. Aquilo lá é suficiente. E ele entende que não, que ele perdeu. Não, mas o senhor ganhou. E me conta uma coisa, interior. Algum presente inusitado de clientes? Porque quem vem aqui sempre conta que interior a gente passa, assim, presentes inusitados, formas de pagamento que eles propõem diferentes. Isso tem, é verdade. A gente fazia muito a parte de cobrança de operadoras lá. Então, assim, operadora que tem aquele beneficiário inadimplente, PJ inadimplente, tudo a gente faz a parte de cobrança. Né? Então, você tenta amigavelmente primeiro entrar em contato, e aí se há uma negociação, faz uma confissão de dívida e tudo, e aí quando não é cumprida, vai para execução, para cobrança, para monitória, né? E aí se faz muito pouca audiência na área de saúde. Mas essa teve uma audiência na época, era uma monitória, se eu não me engano, uma cobrança. E aí era um valor assim, sei lá, 15 mil, 10 mil na época e tudo. E aí a pessoa chegou para audiência com uma cesta de chocolate, cheia de bombons. E aí ela queria pagar em chocolate a dívida, porque era tudo que ela tinha. Nossa! E isso foi marcante também. A gente falou, não, infelizmente não dá, né? Isso foge muito nem de parte do que você deve. Isso a gente não pode. Mas é que hoje eu só faço isso para viver, é tudo que eu posso. Então não teve. Teve situações de a pessoa tá se ocultando também, você não achar e descobrir que a pessoa faz ponta em bar, e aí vai o oficial de justiça no meio do bar, acha a pessoa e cita. Então tem umas situações assim engraçadas. Mas você já fez assim acompanhamento com de oficial de justiça não, nesse tipo de situação precisou, não, né? Nunca precisou, mas é bem dinâmico. Não, sem dúvida, né? A gente relata lá no processo que fulano tá lá no bar todo dia. Sim. Né? É bem assim. Mas essa do chocolate é bem interessante, né? Porque ainda mais com uma operadora de saúde querer pagar em chocolate. Pagar em chocolate. E na época o juiz ficou sensibilizado. Ia gostar muito, né? A atenção primária ia gostar bastante. E na época o juiz ficou sensibilizado, porque parecia que você era o vilão da história, né? Então você tá cobrando, e aí a pessoa fala assim, mas eu não usei. Mas estava à disposição, né? Você não usou, mas estava à disposição. Então a gente passava, você sente assim, você também advoga para operadora bastante. Sim. A gente sente que a gente é visto como vilão. Sem dúvida. Parece que você está tirando aquilo do outro lado, né? A gente acorda todo dia para fazer uma maldade, né? Para fazer uma maldade. É mais ou menos isso. Mas não é. E não é, né? Na verdade, você vai defender lados ali. Exato. E a gente está no mercado, né? A gente está no mercado. Você vai defender o seu peixe. E é difícil se posicionar, né? Esses dias eu fiz uma aula, estava dando uma aula sobre construção da autoridade no direito médico. E as pessoas ficam muito perdidas. Para que ramo elas vão dentro do direito médico, que é gigante, em possibilidades. Se ela pode atuar em áreas conflitantes entre si, como é que elas se posicionam em rede social? Porque do mesmo jeito que eu falo ali que eu defendo operadora, eu me sinto tentado, às vezes, em fazer um post ali, algo de uma liminar que você conseguiu para um paciente. Então, ali você encontra um desafio grande. Sem dúvida. Né? E assim, você precisa definir um pouco um lado, mas não significa que você não pode fazer nada do outro lado. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E você já ganhou inimizades por conta disso?
Porque às vezes, assim, advogado da outra parte, às vezes leva para o lado pessoal, o próprio, né, a outra parte, às vezes, leva para o lado pessoal. Já. De ganhar inimizade, sim. E de ser ameaçada? De ser ameaçada, não. Mas de ganhar inimizade. De pessoas, assim, que querem que devolva dinheiro, de procedimento médico, que a paciente não ficou satisfeita. E aí eu advogando pro lado do médico, né? Então, mas a pessoa tinha feito cirurgia bariátrica, perdeu uma quantidade absurda de peso, e aí ficou com aquelas peles sobrando e tudo. E aí foi fazer a cirurgia com o médico falou, olha, para ficar legal a sua perna, tem que fazer aquela cicatriz maior, aquela técnica da cicatriz maior. Ela falou, não, mas eu não quero, porque meu sonho é usar short, então eu quero que você faça aquela menor. E aí ele fala, não vamos conseguir, não vai ficar legal, vai melhorar 10% e a gente vai precisar fazer outros procedimentos junto. Ela, não, eu quero mesmo assim. E aí ele faz e melhorou 10%. E aí ela querer que devolva tudo e alega que perdeu a confiança e tudo. E aí a advogada dela na época foi tentar fazer acordo, né? E aí assim, se não é algo muito grosseiro e ali não foi um erro, a gente sempre recomenda não devolver, porque senão vira festa, né? Claro. Então não dá pra fazer dessa forma. E aí ela foi levantar dados pessoais meus, até sobre processos pessoais meus, envolvendo família e tudo, para sensibilizar, né? Tentar mostrar, assim, que eu também tenho alguma dor, alguma coisa assim. E aí que eu falei, não, então não tem nem conversa, não vai devolver nada. Mas eu vou processar ele e vou tirar muito mais. Eu falei, fica à vontade. Ele tem advogado. E aí a pessoa te bloqueia, fica com raiva de você. Não. Então a gente passa isso sim. Tem umas perseguições, mas eu costumo ser tratada bem, assim, de forma respeitosa. Não me lembro nenhuma situação, assim, gritante, de nada ofensivo, absurdo. Ameaça, dor, isso não. Legal. E como é que é essa sua atuação aí na Ordem dos Advogados? Como é que começou aí a sua... Dá mais trabalho do que advogar, viu? Não, sem dúvida. Comissão. Você está como presidente de comissão, não é? Isso, eu presido a Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB de São Paulo, do Estado. E fiquei durante 3 anos na de São José dos Campos também, que é do interior, de onde eu sou, né? Sim. E aí a de São Paulo eu peguei a gestão anterior, fiz a troca, mudou política, eu tive que sobreviver. Fiquei pisando em ovos meses. Aí acabei mudando também de posição política. E aí quem eu apoiei ganhou e aí voltei. Me chamou para voltar. E aí a gente pôde continuar o trabalho que eu já estava fazendo na anterior. Então a gente manteve uma estrutura mais ou menos igual. E é muito bacana porque você consegue... O maior desafio hoje, assim, muito antes, era uma comissão que só defendia a operadora. Então ela era só voltada à saúde suplementar. Ela era pequenininha. Era um grupo que não aceitava ninguém defendendo o consumidor. Então dava briga, falava, vai lá para a comissão do consumidor, aqui você não vai falar. E aí quando eu entrei, eu falei assim, por que não ampliar isso? Por que não tornar mais rico a discussão? Porque eu ficar discutindo com quem pensa igual a mim, eu não cresço nada. Eu não desenvolvo nada. Eu fico assim, né? Limitado. Aí a gente ampliou, então a gente colocou espaço lá para quem defende operadora, para quem defende consumidor, para quem defende paciente, para quem defende médico, para quem processa médico, para quem faz tudo. Legal. Só que a regra é ter respeito. Claro. Só que às vezes não funciona. Ética, integridade, né? Integridade, respeito ao amiguinho. Então, assim, você ter que administrar alguns egos, é bem complicado ali. Sim. Bem complicado. E aí acaba que a comissão ela não consegue ter uma posição única, porque senão você fere um lado ou outro. Sim. Então a gente tenta ali encontrar o equilíbrio. E aí tá bem grande a comissão. Hoje tem mais de 200 advogados. Nossa, e você está encabeçando isso e administrando todos eles? Tento, né? Aí a gente criou uns núcleos. Então o que a gente fez? Fez uns núcleos direcionados, porque daí você evita que no esse geralzão, embate direto, no geral, né? Então, você que tem o viés consumidor, tem esse núcleo. Você que tem viés tal, tem esse. Então, tem a parte de LGPD também. Tem telemedicina. Legal. A gente participou de um projeto muito legal de telemedicina. Até o Leonardo Navarro, que está no outro capítulo do podcast, participou conosco. Que foi na época que estava se falando da lei de telemedicina. Quando acabasse o estado de emergência da pandemia, precisaria ter uma lei, né? Claro. Porque a gente tinha uma permissão só para
durante a pandemia. Então foi bem bacana. Emergência. A gente teve um projeto grande, teve várias participações. Na época, me deu branco agora, o Marcelo Queiroga participou conosco, ele era ainda da Sociedade de Cardiologia, Dr. Chau. É porque é uma coisa que não tem volta, né? Não tem volta. E a gente sabia que não ia ter volta. E aí a OAB precisava fazer parte disso, né? E se fosse uma comissão que discutisse só saúde suplementar, como é que você ia poder se engajar num projeto desse? Claro. E aí foi bem bacana. Então tem muita gente boa, muita gente especializada lá dentro. Fica o convite para você fazer parte também. Já aceito. Como nossa membro consultora. Claro, aceito o convite. Vai ser uma honra contar contigo na comissão. Obrigada. A ideia é multiplicar e crescer. A gente tem que auxiliar, porque eu digo que essas tecnologias, as inovações, a gente precisa aprender com elas também, com toda essa transformação. E se a gente não tiver um núcleo, um grupo, para a gente evoluir, como é que você vai evoluir na mesma rapidez das inovações? Das inovações. Né? E a gente tem esse desafio que a lei sempre está atrasada, né? Ela sempre vem a reboque. Sempre vem depois. Sempre vem a reboque, não tenha dúvida. Então a gente está lá na frente, já está evoluindo, a gente já está falando em era digital, a gente está falando em cirurgia robótica, a gente está falando em um monte de questão, metaverso. Metaverso. E esse é um enfrentamento difícil. Esse é um enfrentamento difícil. O metaverso vai mudar muita Você já coisa. Entrou? Você já conheceu? Já e não, né? Assim, já tive algumas experiências. Mas eu acho que, assim, é um enfrentamento, principalmente nesse setor da saúde, que vai trazer muitas outras formas de pensar e uma dificuldade natural em regulamentar. Sim, o grande desafio é regulamentar. Porque se hoje você vai no consultório, né, a consulta, né, o exame pessoal, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer? No mundo virtual. Talvez para você testar novas tecnologias, talvez para você testar novos métodos que você possa errar, para depois você replicar aqui sem uma margem de erro, você diminui o risco. É um benefício, né? Exato. Mas é uma realidade que daí a gente vai ter que... A gente querendo ou não. Que aprender a lidar com ela. Vai ter que aprender. Para nós advogados, a mesma coisa. Nós vamos ter que aprender. Sabe que recentemente teve um presidente de subseção que levou a primeira sede de OAB para o metaverso. Sim, eu vi. O Massicano, né? Isso mesmo. E achei bem bacana. Já temos aí advogados que também já estão ingressando. Algumas redes aí. Vamos ver. Né? Vamos ver, com certeza. Não tem muita escapatória. Mas vamos lá. E que mais, assim, que você acha de diferente nessa atuação junto ao direito médico? O que você que mais te chama atenção, principalmente quando a gente está em OAB, a gente sabe um relacionamento com a jovem advocacia, né? E a gente sabe que os olhos estão brilhando da jovem advocacia para o direito médico. Sim. Né? O que você acha que é mais difícil para a jovem advocacia? Então, a gente brinca, já tem essa menção ao direito médico ser um oceano azul. As pessoas estão com uma expectativa muito alta com relação a essa área. Porque ela passa a ser muito próspera, ela passa a ser muito promissora. Sim. Ela é ilimitada, porque você pode atuar em milhões de vertentes. Sim. E o jovem advogado hoje, ele sai da faculdade bem perdido. E a gente vê que está tendo uma busca muito grande da jovem advocacia aos trabalhos de se especializar melhor, para poder se posicionar no mercado. Eu vejo que tem uma demanda muito crescente do jovem advogado e vejo que a OAB ela pode atuar diretamente com essas pessoas através de orientação, capacitação, cursos. Os trabalhos das comissões, quem não participa não imagina a grandeza que é. A OAB ela é o trabalho das comissões. Através de onde a OAB se posiciona sobre qualquer tema, né? É muito trabalho. Então, as comissões, elas trabalham e produzem conteúdo, posicionamento, né? Tendências, capacitação das pessoas, elaboração de cursos, palestras. Então, assim, quando eu comecei isso em 2012. Então, foi na época que eu fui para São Paulo, né? Saí de São José e fiquei um período em São Paulo, 2011, 2012.
E aí eu comecei como secretária da comissão de cooperativismo, porque eu vim de sistema cooperativo. Uhum. E então eu ingressei e fiquei até hoje, né? A gente brinca que é igual cachaça, você entra e não sai mais. Ah, sim, não sai mesmo. Não sai nunca mais. E aí em política institucional mesmo. É gostoso, você acaba se envolvendo. Você fala, dessa vez eu não vou me envolver. Você vê se já está se envolvendo. Não, já está lá. Já está lá. E você pode contribuir, você aprende muito e você pode contribuir. É gostoso isso. É requisito para ser advogado nesse setor maratonar séries de medicina? Porque eu até hoje não vi um que não fala, olha, já assisti todas, Dr. House, Grace, não sei o quê. Tudo. Todas essas. Não, e o pessoal do Sults também tem Sults, né? Essa daí... Essa é do glamour da advocacia. Que não é bem assim, né? Exatamente. Não né? é bem Só quem assim. tá lá, né? Dia a dia. Juliana, agora a gente entra num bate-bola aqui. Eu falo, você diz o que vem à sua cabeça. Tá bom. Nunca diga para um advogado. Desista. Alvará é? Libertador. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Tenha determinação. E acredite que vem. O que você falaria para quem diz que advogado tem vida fácil? Você não tem noção do que você está dizendo. Venha passar um dia com a gente. Justiça é? Justiça é equilíbrio. Direito nas redes sociais. Cuidado com o que você vende, né? E cuidado com a ética. O que mais te irrita num processo? Lentidão. Não. Audiência presencial ou virtual? Virtual. Virtual. É mais prática. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Só quem viveu o processo físico sabe como a gente como melhorou nossa vida. Né? Nunca comece uma sustentação oral com medo. Perfeito. Se não fosse advogado, seria médico ou dentista. Na área, sempre. Juliana, muito, muito obrigada por ter arrumado esse espaço aí na sua agenda para vir aqui bater esse papo, compartilhar essa sua experiência. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa, pelo seu engajamento. Obrigada. Obrigada. E para vocês, se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem um bate-papo como esse. E se tiver uma boa história, comenta aqui, quem sabe você não aparece aqui também. Um abraço, até a próxima.